E no mês dedicado à conscientização do autismo, o primeiro Centro Estadual de Diagnóstico para o Tratamento da Doença foi inaugurado na Gávea, na zona sul da cidade. Com capacidade para 100 atendimentos, o espaço vai ampliar a linha de cuidados voltada aos pacientes e também aos familiares. Muito boa noite. A gente está falando do primeiro centro para diagnóstico do autismo no estado do Rio. E essa é apenas uma das ações da superintendência dedicada ao tema. A Michele Gitaí está aqui comigo para explicar um pouquinho sobre todas essas ações nesse mês tão importante para as famílias e para as pessoas que têm esse diagnóstico. Michele, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. É um centro novo, sim, começou a funcionar por agora, mas eu já queria saber como que está sendo esse funcionamento, são quantos atendimentos por semana, que equipe atua no centro, conta para mim. Obrigada pelo convite, em nome da Secretaria de Saúde. Nós estamos muito felizes com esse primeiro momento da abertura do Centro Estadual de Diagnóstico para o transtorno do espectro autista. E nós já iniciamos, já trazendo as crianças para esse primeiro momento. Então, funcionando de que maneira? Nós temos, então, uma equipe multidisciplinar para receber as crianças e as famílias. Importante a gente falar, assim, eu estou até falando crianças, mas crianças, adolescentes, né? Pessoa com autismo, mas acolher essa família e acolher a todos, de forma que a consulta com a neuropediatra, com o neurologista, nutricionista, assistente social, seguindo um protocolo com as avaliações multidisciplinares. Por que o diagnóstico precoce é tão importante no caso do autismo e como que essas famílias podem começar a perceber os sinais, já que a gente fala tanto hoje em dia desse diagnóstico também? Verdade. Tem duas questões importantes, o diagnóstico precoce e agora o diagnóstico tardio, né? Que nós estamos vendo os adultos descobrindo e procurando as intervenções específicas e descobrindo o diagnóstico de TEA. Mas o diagnóstico precoce, ele é o ponto fundamental. Por isso, pensamos no centro diagnóstico, uma das ações. Então, por quê? Nós temos hoje a forma de trazer essa informação o quanto mais breve possível para que essa pessoa possa ser tratada. E ela sendo tratada, o potencial dela na qualidade de vida, na inserção dela, é muito maior. Então, nós precisamos observar o desenvolvimento da criança e a gente consegue observar desde lá dos bebês. Então, nas consultas, lá na puericultura, na atenção primária, quando a gente realiza as consultas, importante essa observação, o preenchimento das avaliações que ficam lá na caderneta e essas orientações aos familiares. Hoje nós temos um ponto muito positivo que acaba sendo a capacitação dos profissionais. Então, a capacitação tanto dos profissionais de saúde como os profissionais de educação. Muitas vezes o diagnóstico precoce, esse olhar precoce, vem lá da sala de aula, né? Então, pode vir da família, mas vem da sala de aula ou nas avaliações que são feitas na puericultura e nas avaliações de desenvolvimento. O que as pessoas precisam observar ou quando procurar esses canais da Superintendência do Estado? Tá. Nós temos uma observação que ela é muito específica. Meu filho, ele até um aninho, ele já balbuciava, já falava mamã, papá. E de repente, Michele, ele parou de falar, ele parou de me chamar. Ele já dançava, ele já brincava com função, né, do carrinho, com carrinho, o bate-bate. Ele fazia o sonzinho dos animais e de repente ele parou de fazer esses sonzinhos. Ele parou de me olhar. Então nós temos essa principal observação que as famílias trazem. Que seria da interação? Da interação também. Ou nós temos as observações dos movimentos repetitivos das crianças. Eu observo que meu filho está fazendo movimentos repetitivos. Então ele apaga e acende a luz, apaga e acende a luz. Ou então ele balança muito, né, os bracinhos, as mãozinhas. E quando fica muito ansioso, eu percebo quando ele fica ansioso, aí ele balança os bracinhos e ele faz isso várias vezes. E nós temos também as questões mesmo, né, da própria comunicação, tá? O olhar que desvia, né, que às vezes não atende quando chamado. Só que a gente tem que entender que cada indivíduo se comporta de forma diferente, né? Então nós temos que ter critérios para a avaliação. Então, essa observação que as famílias trazem, elas vão ser, claro, levadas em consideração
de tempo todo permanente, para que junto com a avaliação do médico e a avaliação da equipe multidisciplinar, nunca é um profissional só, nunca é um olhar só. Então é uma equipe multidisciplinar junto com a família, para que a gente chegue realmente num diagnóstico preciso. E esse diagnóstico preciso, que aponta para o autismo, ele é muito importante, porque a gente vê também muitas pessoas tendo diagnósticos confusos ou ainda Sim. não sabendo a causa de alguns Sim. comportamentos. Sim, nós temos hoje, e muitas vezes a gente observa até quando as crianças chegam para a gente com a hipótese diagnóstica de autismo. Nem sempre está com o diagnóstico de autismo, mas a hipótese diagnóstica. E quando a gente realiza o processo avaliativo, a gente observa que não necessariamente aquela criança vai fechar um diagnóstico de TEA e que ela tem TDAH. Então, assim, é transtorno desafiador. Então, nós temos outras condições, outros transtornos do neurodesenvolvimento que caminham ali, ó, em muito acordo com o autismo. Então, realmente, assim, o que é diferencial vai fazer total potencial para essa criança se desenvolver. Ou seja, o tratamento correto. Qual é o tratamento que eu vou colocar, qual é a equipe que nós vamos trabalhar, qual é o plano terapêutico que nós vamos desenvolver para essa criança, quais são os objetivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, tudo isso que vai ser determinado, posteriormente, vai depender da eficácia dessa avaliação. Eu acho que para a gente terminar, seria interessante você fazer um convite e passar o serviço, onde funciona o centro de diagnóstico, os horários de funcionamento, para que as pessoas possam procurar esse serviço que é o mais novo lançado agora no mês de abril. Verdade, é verdade. Então, o SED, ele funciona na Gávea. Só que é importante a gente explicar que o SED, ele não é um equipamento de portas abertas. O que significa? Eu posso ir lá e inscrever o meu filho, né, para fazer o diagnóstico. Não funciona dessa forma. Funciona através da regulação, o Sistema Estadual de Regulação. Então, a criança dentro da regulação, ela já pode ser encaminhada ao centro de diagnóstico. Perfeito, muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos. E por todas as informações. A gente está falando de uma população, na estimativa da ONU, de 70 milhões de pessoas com autismo, então é importante que todas as ações sejam planejadas e executadas para esse público aqui no nosso estado. É verdade, extremamente urgente, e nós agradecemos a iniciativa do governo e da Secretaria de Saúde, doutor Luizinho também. Então, juntos nós estamos trabalhando com as políticas públicas e o nome justamente é ação. Então, nós estamos promovendo as ações para que a gente acolha a população e que verdadeiramente a gente potencialize todas as possibilidades. Mais uma vez, te agradeço.